Jeremias capítulo 29, versículo, vamos olhar aqui o 10. Amém? Ô glória! É isso aí, Alex. Seja bem-vindo, Mateus. Você me abandonou, hein? Olha o que a Bíblia diz. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra e tornar-vos trazer este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo vosso coração. Podeis sentar. Quando você lê o texto e o contexto do livro de Jeremias, Jeremias mandou essa carta aqui para os cativos, né? Já estava lá na Babilônia. Mas antes deles ir para o cativo, ser preso, eles tiveram muita oportunidade, para Deus não entregar ele na mão de Nabucodonosor. Quando você vai ver lá no princípio do livro de Jeremias, tá? O primeiro rei foi o rei Jeconias. Jeconias foi o primeiro rei. Depois que Josias morre, Josias foi diferente dos seus filhos. Josias foi um rei justo. E por ele ser justo, Deus trouxe avivamento para ajudar o reino do sul. Só que na guerra que houve, na guerra de Calquimes, né, que era Egito, os assírios, e Josias se meteu onde não era para se meter. E nessa guerra ele morre. E o seu filho assume o reinado. Só que quando ele assume o reinado, ele ficou 3 meses no poder. Depois veio o rei Jeoaquim, que também ficou pouco tempo. E depois veio Ezequias. Ezequias ficou mais tempo. O que Nabucodonosor fez? Ele colocava esse rei, e esse rei pagava tributo à Babilônia. Só que o rei estava tão cego, e os príncipes, o povo também, estava tudo num pecadão, que eles passaram a dar ouvido aos falsos profetas. No capítulo de Jeremias, capítulo 28, havia um homem chamado Ananias. Esse aqui era um profeta do diabo, era um falso profeta. E ele ficou induzindo o rei a não mais pagar tributo, a não mais dar dinheiro para o rei da Babilônia. Foi isso que ele fez. Ele cortou o tributo que dava lá para o rei, e forçou, ou seja, ele trouxe os babilônicos para a porta da tua casa. Foi quando houve o cerco, houve a invasão. Você tem ideia, esse rei aqui, ele escapou, mas pegaram ele e seus filhos. O rei mandou matar todos os seus filhos e vazou os seus 2 olhos. Ele nunca mais voltou do cativeiro, esse rei. Por quê? Porque não deu ouvido a Deus. Ele preferiu dar ouvido aos falsos profetas. A nossa dificuldade hoje, que nós estamos enfrentando no nosso meio. Pessoas falando em nome de Deus, mas não tem nada de Deus.
Pessoas profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. Pessoas falando algo que Deus não mandou fazer. Pastor, como que eu posso identificar essas pessoas? Pelos frutos. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, fala sobre os falsos profetas. Como que eu posso identificar uma pessoa que é de Deus e uma pessoa que não é de Deus? Pelos frutos. Porque quando a pessoa é de Deus, ela respeita a autoridade. Ela respeita princípios. Ela respeita a palavra. Porque a nossa bússola é a palavra. Não tem como uma pessoa que lê, medita na palavra ser enganada. Não tem como. Os profetas estavam induzindo e mentindo aqui para o rei e para o povo. Falou que o jugo que ele estava passando, é o jugo fraco, que Deus ia quebrar. Quando você lê o contexto aqui de Jeremias capítulo 28, tá? Que Jeremias vai na presença do rei e ele afronta Jeremias. E Jeremias fala assim, olha, esse jugo que você fala que é de pau vai virar um jugo de ferro. Para você entender que Deus falou. Só que Nabucodonosor vai, destrói Jerusalém e leva o povo cativo. Só que, quando o povo estava lá, Jeremias ele manda essa carta aqui. Quando você vai ler, Jeremias manda cartas para alguns sacerdotes que estavam na visão. E orientando eles a edificar suas casas lá. Deus assim, olha, faça suas casas aí, tenha os seus filhos, as suas filhas, procure paz dentro da cidade, para onde vos vai ser transportado, orai por ela, para que essa terra aonde vocês estão indo, tenha paz. Tenha paz. Essa foi a orientação de Deus para o povo. Vocês estão aí, mas eu vou estar com vocês aí. Por isso que ele falou assim, para buscar aqui. Porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos, Deus está falando assim, olha, vocês vão para o cativo, mas você tem uma data para sair daí. Porque com isso Deus estava tratando com o povo. Porque antes do cativo, os judeus eram idólatras. Ele estava se prostrando diante de outros deuses. Esqueceram de Deus e começaram a buscar aquilo que eles gostavam de buscar, o Deus de Baal, Astarote e etc. É igual hoje. Hoje as pessoas buscam muita coisa, menos Deus. Deus sempre fica para o último plano. Tá? Só que a orientação de Deus foi que o povo buscasse a Deus. Aqui. Que o povo clamasse a Deus. Ele estava cativo, mas a alma dele estava livre. Tá? Então Deus disse assim, buscai-me. E se buscar de coração, vai me achar. Porque quando você vai ler a história, porque Deus levantou Ezequiel lá entre os cativos? Porque passaram 5 anos e estava ainda na ideia que eles iam ser livres. Porque tinha falso profeta lá profetizando que eles iam ser livres, que eles iam sair. Amado, não existe caminho fácil. As pessoas falam de facilidade, mas o caminho é estreito. O caminho é de renúncia. Ou você renuncia, ou você larga, ou você vai viver segundo o curso desse mundo. E quando nós passamos a viver o curso desse mundo, nós se desvia do propósito. Quando nós andamos segundo o curso desse mundo, tudo é normal. Quando nós andamos segundo o curso desse mundo, está tudo tranquilo. Você não vê a diferença.
Eu percebo a dificuldade de pessoas de buscar Deus. Porque quando você vai buscar Deus, você sai da sua área de conforto. Do conforto da carne. E quando você sai da área do seu conforto, incomoda. As pessoas não querem sair da área de conforto. Aqui tem um rapaz que estava buscando Deus, e sabe que a mulher teve a capacidade de falar para ele, você está virando pombo. Pombo de igreja. Porque estava todos os dias aqui orando com a gente. Está virando pombo de igreja. Essa é a dificuldade. E as pessoas entenderem que eu só vou passar a conhecer Deus buscando Deus. Você só vai para entender o que Deus tem para você, o que Deus quer com você, orando e lendo a palavra. Não tem outro caminho que não seja isso aqui. Não tem. Eles estavam indo para o cativo porque não obedeceram. E Deus mandou muitos profetas. Um desses profetas, Isaías. E sabe o que eles fizeram com Isaías? Eles cerraram Isaías no meio. Porque eles não queriam saber. Eles queriam Deus da forma dele. Eles queriam Deus e viver a vida de promiscuidade dele. Queria Deus e ter amante, queria ter a Deus e viver no cigarro, queria Deus na bebedinha, queria Deus nessas coisas, não queria largar. Amado, por que Deus faz assim para não beber e não fumar? Porque Deus ama você. O que o cigarro causa? O cigarro ele causa 400 tipos de câncer. O que a bebida faz? A bebida, ela come o fígado, ela corrói os órgãos. É por isso que a Bíblia fala para não beber, e para não fumar. A Bíblia te orienta para você não viver nas trevas. E Deus orientou o povo aqui, só que o povo não queria saber não. Entendeu? Porque se nós não passarmos a buscar e ler a palavra, nós vamos viver segundo aquilo que nós achamos e aquilo que eu acho que é. Eu tenho que andar segundo o que a Bíblia diz. Porque quando você vai ler aqui, eles andaram segundo aquilo que eles achavam que era. E eles ficaram muitos anos e Deus falava e eles não obedeciam. E Deus mandava um profeta, eles matavam o profeta. Deus levantava outro, mandava outro e porrada. Quando você vai ler sobre Jeremias, eles bateram, eles maltrataram Jeremias, jogaram Jeremias na prisão, jogaram Jeremias em uma cisterna e deixou Jeremias para morrer lá na cisterna. Então, quando você vai contra o curso desse mundo, as pessoas vão chamar você de radical. Por que de radical? Porque você está indo ao contrário dele. Alguém fuma e você não fuma. Eles bebem, você não bebe. Você honra a sua esposa, eles não honram a esposa. Sabe? Você é honesto, ele não é honesto. Então, quando você prega isso, esse Cristo Santo, eles não querem saber. A dificuldade é viver nesse caminho e cumprir essa palavra. Essa palavra aqui. O que Deus falou para eles? Olha, vocês vão para lá, mas não esqueça de mim. Lá no cativo, vocês vão clamar, vocês vão pedir e eu vou abençoar a vida de vocês. Mas eles queriam sair logo do cativo. Eles não queriam ficar lá. Mas Deus tinha dado alerta a eles. É igual Deus tem nos alertado, Deus tem nos orientado, através da palavra. Por que eu tenho que deixar ficar pior? Por que eu tenho que deixar os inimigos vir na minha porta? Por quê? Porque, amado, nós temos que estar pronto, preparado para a guerra. Amém?
Como se preparar, pastor? Está em oração. Orando. Orando em casa. Orando sair de casa. Orando no trabalho. Orando na rua. Pedindo para Deus abrir os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos espiritual. Deus abre os nossos ouvidos. Pedindo orientação a Deus a todo instante. Amém? Porque quando você pede oração a Deus e você pede a Ele, o que vai acontecer? Deus ele vai abençoar. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus com ação de graça. Tá? Se eu estou com problema, tem alguém que pode resolver. Se eu estou com ansiedade, tem alguém que pode ter essa ansiedade. Se eu quero algo, eu tenho uma pessoa que pode resolver isso aqui, que pode me ajudar. Quem? Deus. Por isso que a Bíblia nos orienta, está todos os dias falando com Ele, dialogando com Ele. Porque quando eu tenho esse diálogo, sabe, aberto com Deus, eu não vou viver em dúvida. Eu não vou ficar em dúvida ou com um ponto de interrogação a semana inteira, um ano inteiro. Não vou. Será? Será que eu faço? Será que eu viajo? Será que eu vou viajar? Será que eu fico lá mesmo, por lá mesmo? Ou venho? Será que eu permaneço aqui? Eu vou para aquele lugar? Porque quando você não ora, você não tem certeza. Não tem. Olha o que nós falamos para eles assim, olha, case aí. Vocês casam aí, faz o que você faz, faz o casamento dos seus filhos aí, no meio. Por que Deus estava falando? Porque ele ia ficar muito tempo lá. E ele deu um alerta, cuidado com os falsos profetas, que fica falando aí o que eu não mandei falar. Nós estamos acostumados a ouvir aquilo que nos apraz. Nós estamos acostumados a ouvir aquilo que nos agrada. Porque quando uma palavra não agrada, quando a repreensão não agrada, não é de Deus. Por quê? Porque a palavra está me confrontando. A palavra está falando que eu estou errado. A palavra está falando que eu tenho que entrar no caminho. Muito melhor você ouvir a verdade do que ouvir mentira. Porque tem muita gente que mente para você. Engana você. Esse é o pior Satanás que tem. Melhor alguém falando a verdade para você. Confrontando você. Abrindo teus olhos. Do que alguém vindo você caindo do buraco. E dizendo, ei, você é meu amigo. Estou com você. Aí espera você cair para depois apontar e falar assim, falei, esse cara não era de Deus. Não existe facilidade. Nunca existiu. O diabo é um mentiroso. O diabo, ele ilude. Os profetas estavam iludindo ao povo, ao rei. Você lembra o que o diabo fez com Jesus? Quando Jesus, ele passa 40 dias no deserto. Ele oferece para Jesus um mundo dele. Ele oferece as riquezas dele, desse mundo. Ele oferece os reinos dele, desse mundo. Esse mundo todos os dias tenta aliciar você. E para cá. Esse mundo, ele abre um leque de facilidade para você. Ele facilita. É igual o crédito que a Dilma e o Lula deu. Um crédito mentiroso que endividou a metade dos brasileiros. Pessoas porque tinham um cartão de 10 mil, achou que 10 mil era dele. Tem um cartão de 10 mil de crédito. O cara 10 mil e depois para pagar. É isso que o diabo faz. Ele ilude, mente.
Então, os judeus estavam nessa situação e Deus permitiu que fosse para o cativo. Mas a intenção, a princípio, de Deus não era que o povo fosse para o cativo, não. A intenção de Deus, tá? Deus fez de tudo para o povo não ir para o cativo. Mas o povo endureceu o coração, não ouvia ninguém, matou os profetas, Deus não dá. Quando Jeremias foi falar com o Jeremias, não fala mais. Não clama mais, não interceda mais. Já dei o veredito, vai todo mundo para o cativeiro. Vão pagar as consequências. Por isso, amados, que nós temos que estar nele. Você tem que estar nele. Em quem? Jesus. Buscar nele. É a sua vida, é a sua salvação. Tá? Igual hoje aquela brigaiada por poder. Olha que ilusão é esse mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Olha a glória desse mundo. A glória desse mundo é igual está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. É igual a relva. Secou a relva, acabou a glória do homem. É a glória desse mundo. A glória que o homem busca, o poder que o homem busca é igual o vapor. Sopra aqui e acabou. Essa é a glória do mundo. Você está entendendo? O que Deus está oferecendo aqui a nós é a vida eterna. O que Deus estava orientando ao povo lá, falou assim, olha, vocês estão aí, se conserta. Vão refletir por que vocês estão aí. Porque no tempo oportuno, eu vou trazer vocês de lá e tragarei para cá, para esse lugar, e vocês vão me adorar. Está entendendo? Então tem situação que nós estamos passando, é para o nosso bem. Deus está apertando, é para o nosso bem. Tá? Você não se perguntou por que a situação está assim? Você se perguntou para Deus por que o negócio está embaçado? Você não consegue ter uma intimidade, uma revelação, uma visão, sei lá. Pergunta para Deus. Porque você fica perdido e vai para lá, vem para cá, não sabe a decisão que tomar. E por quê? Fala para Deus. É para Deus que tem que perguntar. É para Deus que você tem que perguntar. Não é você ir lá pegar a caderneta do profeta e falar para o profeta. O profeta vai falar que você, muitas vezes o profeta vai falar o que você quer ouvir. O profeta vai falar o que você quer ouvir. Ai, tadinho. Ele está sofrendo. Aleluia. Ele vai falar aquelas coisas arrumadas para você. Não precisa ser o profeta, não. Vai para o teu quarto. Mete o teu joelho no chão. Tá? Deus não respondeu naquele momento, volta de novo. Não respondeu, volta de novo. Não respondeu, volta de novo. Não respondeu, volta de novo. E vai voltando, e vai voltando. Foi isso que ele falou aqui. Quando você estiver lá, me busque. Foi isso que ele falou? Quando você estiver no cativo, põe aí, ô crente. Põe Jeremias capítulo 29. Está lá já, né? Está ali, ó. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para esse lugar, ou seja, para Jerusalém. Primeiro Deus ia tratar com eles lá. Tá? Assim do Senhor, tal, trazer de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os seus planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de causar danos, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então Deus fala assim, olha, eu tenho algo para vocês. Mas primeiro, para Deus dar para eles, Deus primeiro ia tratar com eles. Está entendendo? Deus primeiro ia tirar a casca. Deus ia tratar com eles, ia libertar eles. Deus vai dizer, eu tenho um plano de promessa, eu tenho um futuro abençoado para vocês. Deus tem um futuro abençoado para nós. Amém? Por que você não deixa Deus terminar o que Ele começou?
Você fica se escondendo, pegando atalho. Até quando vai pegar atalho? Até quando vai endurecer o coração? Até quando vai ficar negociando com Deus? Igual o rapaz falou assim, pastor, deixa passar a exposição que eu volto para a igreja. Já passou a exposição, cadê ele? Você está entendendo? As pessoas ficam negociando. Com Deus não se negocia, com Deus você obedece a Ele. E você se esforça nele. Porque se você não se esforçar nele, você não vai chegar a lugar algum. É acordar de manhã já para o joelho. Chegou em casa do trabalho, pega uns 10 minutos ali, já vai orar. A gente tem que viver orando. Ai, santo! Rapaz, vive orando para você ver. Sua vida é outra. A sua visão é outra. A sua concepção é outra. O seu entendimento é outro. Na hora que alguém vir com medo, apavorado, você, rapaz, você está vivendo em que planeta? Por quê? Porque você está ali, está envolvido com Deus. Está no relacionamento com Ele. E essas coisas não vão afetar. Essas coisas não vão tirar você do foco. Por isso que Deus mandou para você, olha, busca aí. Não esquece não. Vou dar um exemplo para você. Desses cativos, Daniel era um. Amém? Daniel era um, Daniel. Olhe a vida de Daniel. Daniel, ele foi para o cativo e tinha 16 anos. Homem, 16 anos. Tá? E ele não saiu, ele ficou lá mesmo, morreu lá. Entrou e não saiu mais. Mas não abandonou a Deus. E quando você vai ler a biografia de Daniel, olha o que ele passou. Só que Deus estava com ele lá. E Deus exaltou ele lá. E Deus cumpriu essa palavra de Jeremias na vida de Daniel. Cumpriu na vida dele. Porque Daniel vivia orando, e vivia renunciando, e vivia prosseguindo. O alvo que era Deus, que era Cristo. O seu alvo tem que ser Cristo. O seu alvo tem que ser a cruz do Calvário. Pastor, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão me defamando, estão falando. Olha a minha situação, dá glória a Deus, rapaz. Dá glória a Deus. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te caluniando, se alguém está falando mal contra ti, amém? É isso que a Bíblia diz, que quando você se envolve com Deus, as pessoas vão jogar o teu passado, elas vão levantar de todas as formas para parar você na presença dele. Mateus capítulo 5, versículo, acho que é o 12, fala que é para você se alegrar, se alguém está te perseguindo, se alguém está te arrebentando, dá glória a Deus, é sinal que Deus está com você, é sinal que você está indo contra a mão do mundo, porque quando você vai na contramão do mundo, está ali, ó, alegremos, regozijai-vos, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de você. Então, é para você se alegrar, é para você dar glória a Deus e aleluia. Amém? Se alegre. Porque quando você se posiciona contra o pecado, e contra alguém que está no erro, eles vão ficar bravos com você. Você é santo agora? Por isso que nós temos que se envolver com Deus. Você não consegue mais orar? Ora em pé. Não consegue orar em pé, ora deitado. Você não consegue sair palavras de teus lábios? Você vai fazer igual a mulher samaritana. Socorro, Jesus. Chegou desde a minha vida que eu não tinha nem palavras para falar. Eu não conseguia, tão a luta que eu estava passando, era tão grande a luta que eu estava passando, mas tão grande que eu não conseguia orar. Eu fui para casa de uma pastora amiga minha, fui lá, eu sempre falava com ela, né, porque você tem que procurar alguém de Deus, né, para conversar. Alguém de Deus para conversar.
E ela falou assim para mim, você não consegue orar? Não, vai lá, deita lá. Deita e grita. Vai lá e grita, chama por Deus. Eu entrei no quarto, chamava de socorro, Jesus. Eu não conseguia me expressar porque a dor é muito grande. Doía nos ossos a dor. É igual o Paulo falava, né? Davi também falou que a luta é tão intensa que Paulo falou que sentia dor de parto. Davi falou que doía nos ossos. A luta. Tem dias que parece que você vai morrer, falta fôlego. Sabe, você olha e não vê esperança, não vê nada. Quantas vezes passei por isso? Quantas vezes? Quantas? Você sabe que se apresenta primeiro? Sabe sempre é o diabo. Sempre ele fala assim, cadê os seus amigos? Cadê a sua família? Aí você está sozinho, mas ninguém é com você. Olha a situação que você está. Quando você estava lá, você estava melhor. Ele começa a mentir. Começa a mentir. Aí ele começa a lembrar os amigos do copo, os amigos da cachaça, os amigos da droga. Você viu lá? Lá estava melhor. A situação que você está aqui. É um mentiroso. Um dia chegou um jovem aqui, ele viveu uma vida toda derrebentada, assim, pastor, depois que eu vim para a igreja, a minha vida piorou. Eu falei assim, quando? Você está aqui uma semana, rapaz. Você viu a vida inteira na droga, na cachaçada, na pegada. Ele está falando que Deus é o culpado. É isso que o diabo faz. O diabo é um mentiroso. Deus, ele quer contar com você. Foi Deus que gerou você. Foi Deus, desde que você era um espermatozoide, cara. Deus escolheu você com você, não era nem feto ainda. Era espermatozoide. O amor de Deus, em meio de 6 milhões. E 6 milhões. Sabe o que é isso? 6.499. Hein, Paulo? Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu. Você. E na hora para entrar, Deus deu uma forcinha ainda. Entra, campeão. Vai embora. Aí o diabo fica falando que você não tem nada, você não está com nada. É um mentiroso. Se põe de pé. Se posicione. Fala, Deus, eu quero me envolver, Deus. Eu quero, Senhor, te conhecer. Eu quero que o Senhor invista em mim. Eu quero que o Senhor, Deus, me enche do teu Espírito Santo. Deus, coloque a palavra da verdade na minha boca. Que eu não vinha temer. Que eu não vinha temer de falar. De dar um testemunho no bairro. Aonde eu estiver. Oh, Senhor, me enche da tua graça, do teu Espírito Santo. Pai, eu quero ter revelação, visão. Eu lembro quando eu estava buscando a Deus, quando eu era novo convertido, falei, Deus, eu quero te ouvir, Deus, eu quero sentir a sua presença, Pai, eu quero que o Senhor coloque palavras de salvação na minha boca, porque quando eu abri a minha boca, o Senhor vinha falar para essas pessoas. Era isso que eu pedi ao Senhor Jesus. Todos os dias, subia de monte, descia de monte, em vigília, e o meu pedido era, Deus, me usa na palavra, me usa com um vaso precioso nas tuas mãos, oh Jesus Cristo, me usa, me leva, meu Pai, me revela nome, é isso que eu pedi a Deus, é essa necessidade que nós temos de ter. Fala, Deus, me usa, Pai, me usa pro vizinho, me usa lá pro carteiro, me usa na rua, no trabalho, aonde eu estiver, Deus, usa minha boca, abre os meus olhos, abra para eu enxergar, Deus, o que é que está me prendendo, o que é que está me amarrando, para que eu não possa fazer a tua vontade. É isso que nós temos que fazer, é pedir a Deus, ao Senhor, para te encher, para te libertar dessas manias, libertar
libertar desse mundo aí, libertar desse WhatsApp que você fica com pornografia, você fica se insinuando, aleluia, no Facebook, dando uma brechinha, aleluia, para alguém falar alguma coisa. Você está entendendo? Eu tenho que buscar a presença de Deus. Por isso que o profeta Isaías falou em Isaías 55:6, invocai o Senhor enquanto Ele está perto, buscai Ele enquanto se pode achar. Agora é o momento de você buscar, agora é o momento de você se envolver com Deus, porque quando você era do mundo, você se entregava ao mundo, você se entregava às concupiscências do mundo, da cachaça, da droga, da prostituição, você ia até o fundo do buraco e você ficava lá se lambuzando com Satanás. Agora quando está na luz, a dificuldade, a frieza, não consigo. Por que não consegue com Deus? Quero entender. Quando é do diabo, vai até o final. Até o final. Vai ter a porcaria. Quando vira de Deus, a dificuldade. Buscar Deus. Buscar tem que ter um desejo. Tem que desejar. A maior biografia de Davi. Davi com 16 anos, já está compondo os salmos. Escreveu os salmos. Falou dos salmos. Aqui, ó. Depois conversa. Depois conversa. Aleluia. Ele se envolvia porque ele queria Deus. Aí quando você vai ver a história, porque Davi era o oitavo, Davi. Era 7. Com ele 8. Olha, porque Deus escolheu Davi, que era o caçula, e não escolheu aqueles homens que era preparado para a guerra. Aí quando você vai no decorrer, e você vai lendo, você vai ver que aqueles homens não tinham intimidade com Deus, não tinham relacionamento com Deus. Eu admiro a minha sobrinha, a sobrinha da pastora Tânia. Exemplo para você, jovem. A Bia, está com quantos anos? 19? 19 anos? 18? Nunca namorou. 18 anos. E ela queria fazer faculdade. O pai pintou e não tinha como pagar uma faculdade para ela. Olha só. Você sabe o que o pai falou para ela? Vai orar. Peça a Deus. E ela passou a buscar Deus. Orando. Aí teve a prova do Enem, que tem todo ano, né? Orando, estudando. E um monte, porque ela é bonitona, né? Um monte de gente atrás. Desde a bicicleta ao carrão. Tudo atrás dela. Ela estudando, orando. Sabe o que aconteceu? Aqui na cidade ela foi a terceira. Passou na prova, terceira. Mas ela não sabia ainda, né? Quero voltar um pouco atrás. Aí o pai dela foi pagar na faculdade, acho R$400 para nutrição. Mas ela queria ser psicóloga. Mas não tinha como pagar, então foi fazer o que dava para pagar. Mas nesse tempo o pai ficou desempregado. Não tinha nem uns 400 para pagar. Um belo dia, o telefone tocou. Você que é a Bia Rodrigues Dias? Sou eu. Traga seus documentos aqui, tal. Ela foi lá na faculdade. Chegando lá, tô trabalhando? Não trabalho não, estou desempregado. E seu pai? Também não. Pegou todos os documentos dela e hoje ela está fazendo faculdade. E o governo paga 100% da faculdade. Que oração poderosa, hein? 100% tem mais. Arrumou um emprego. Está trabalhando. E está juntando dinheirinho para comprar a moto dela. 18 anos. Não é inteligente? Não está namorando. É inteligente, porque homem é só o sangue. Homem embaça.
E hoje o homem é assim, se não namora ele quer ser dono, ele diz, vou matar você. É a moda hoje, né? Quando a moça não quer mais namorar, fala assim, eu te mato. Eles ameaçam ainda. É Paulão, você, eu mato você. Ou você fica comigo, não fica com ninguém. Então vocês vão orar, filha. Estudar. E ficar tudo em cima lá, ela só faculdade, tuco, trabalhando. Bem-aventurado quem busca. Eu não sei a situação que você entrou aqui. A situação que você está. Judá entrou e Deus falou, vocês estão aí. Casa-se, faça a sua vida e me busque. Que eu vou ouvir e no tempo oportuno eu vou trazer vocês de volta. Põe lá. Vou trazer vocês de volta porque o plano que eu tenho para vocês é de promessa. Olha o que ele falou. O plano que eu tenho para vocês é de promessa. E o futuro de vocês é bênção. Você está entendendo, gente? Amém? Então o plano que Deus tem para nós é bênção, de promessas. E o nosso futuro com Deus vai ser promissor. Amém? Ô Lucas, Edivaldo, se eu permanecer... Lucas, tem dois Lucas, né? Luca e Luquinha. João e Edivaldo. Ô Rony, o futuro se dá para nós é promissor. E Orgarina, olha quem está falando. Os planos que Deus tem para nós é promissor. Amém? É de promessa, mas se eu daí permanecer nele, Claudião, meu filho mais velho. Olha só, se nós permanecer, Natália, Cleber, se nós permanecermos com ele, Flávio, e se nós andarmos com ele, sabe, devagarzinho, andando devagarzinho, não tem problema não, viu? Devagarzinho, sempre constante, está entendendo? Vai ser na rocha, meu filho. As coisas vão fluir, vão acontecer. Na bandaragácia. É isso que vai acontecer. Foi isso que ele falou ali, ó. Olha o que ele falou ali. Assim diz o Senhor, quando completar esses 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, trazê-los de volta para esse lugar, porque eu sou o que conheço os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança em um futuro. E um futuro. Em um futuro. É isso que Deus tem para nós. Então não deixe o diabo enganar. Não deixe as conversações tirar você do foco e do propósito. Permaneça firme e constante. Pastor, está difícil. É que está bom. Quanto mais está estreito, que está bom. Quanto mais está difícil, aqui está maravilhoso. E quando você lê em 1 Samuel capítulo 7, que lá no versículo 12, você sabe que o profeta Samuel falou assim, está aqui essa pedra, Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Israel estava cercado pelos filisteus. Mas assim, larga o pecado, larga o Deus Baal, larga Astarote, e Deus vai ser por você, e Deus vai ganhar por você, e Deus vai guerrear por você. Que guerrear por nós é Deus. É Deus que vai por nós, Dom Alex. É Deus que faz por nós. É Deus. É Deus que faz. Agora eu tenho que acreditar nisso. Eu não sei que cativeiro você está. Eu não sei que situação que você se colocou. Porque quem colocou o povo no cativo foi ele mesmo. Eu não sei a situação. Mas se você obedecer e você permanecer em Deus, o futuro é isso aqui, ó. Porque eu sou o que conheço os planos. Ou seja, Deus conhece o seu futuro. Hebreus 13, 8. Orgarina! Jesus foi ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Então quem conhece a tua vida é Ele.
Amém? Quem conhece o seu futuro é Deus. Então não deixa o diabo ficar te manipulando, enganando, não. Vem para a guerra. Vem orar comigo, vem chorar aqui comigo, vem orar. Você não vai perder nada, sai da tua casa, rapaz. Você quer que Deus mude? Vem na segunda-feira, vem na terça, vem na quarta, vire pombo de igreja. Agora é melhor ser pombo de igreja do que ser aviãozinho do diabo. É melhor ser pombo de igreja do que ser um bêbado na porta de um bar. É melhor ser pombo de igreja do que ser um ladrão, um assassino. É melhor ser pombo de igreja, amado, do que viver se prostituindo debaixo do tapete de Satanás. Aleluia! Oh glória! Deus é bom. Pastor, você não sabe a situação. Eu sei da minha. E eu sei que Deus, Ele vai fazer. Quando eu estou lá em casa, Kleber, eu vejo à minha volta o que Deus tem feito e está fazendo por mim. Vejo minha família, né? O Gustavo e a Sofia, dois agitados, pelo amor de Deus. Quando é um que está gritando é o outro. E briga agora os dois. Ela vai para cima dele, ele vai para cima dela, uma lindeza. Eu lembro que não tem um teto para morar. Eu lembro, morar numa favela, e meus amigos eram aquele, olha o tamanho dos ratos. Eu lembro do pau a pique que eu dormia. Eu lembro que muitas vezes dormi na casa de favor dos outros num sofá. Eu lembro. Eu não esqueço. Chegou o dia que não tinha onde dormir. Não tinha onde comer. Eu lembro. Como Deus é bom. O problema é que o diabo nos cega. Nos cega. Quando você está pensando em desviar, você lembra onde você veio. Eu lembro. Eu não esqueço o que Deus tem feito por mim e por minha família. Que muitas vezes queria algo e não tinha. Desejava e não tinha. Eu lembro do meu sapato furado. Eu tinha que colocar papelão. Eu lembro. Eu lembro que eu não tinha roupa para vestir. Eu lembro que o externo que me dava era maior do que eu. Eu lembro. Mas que Deus falou para ajudar, lembre. E vocês ficam aí reclamando de uma coisa que vocês não buscam. Como que eu posso reclamar de uma coisa que eu não busco? Como reclamar de um negócio que eu não busco? Amém? Você põe em pé.